E o Atlético Mineiro segue firme na liderança do Campeonato Brasileiro. Depois da rodada deste final de semana, o Galo ficou mais tranquilo após a vitória contra o Vasco da Gama, que até então era o vice-líder. O Atlético tem agora 38 pontos ganhos, está 3 pontos à frente do Fluminense, que bateu o Palmeiras por 1-0 e tem 35. Detalhe, o Atlético Mineiro tem um jogo a menos que os principais concorrentes ao título neste momento. O Vasco, com a derrota, caiu para a terceira colocação com 34 pontos. O Grêmio completa o G4 com 31 e o Internacional está em quinto lugar com 30. No Atlético Mineiro, apesar da liderança, o técnico Cuca comentou sobre as cobranças do presidente Alexandre Calil. Depois do jogo do meio de semana, os jogadores teriam exagerado um pouquinho e Alexandre Calil cobrou Ronaldinho Gaúcho e o grupo do Atlético para evitar noitadas. Cuca disse que isso foi até positivo. Houve bom, positivo. Se estão falando que estava ruim e vieram questionamentos, eu falei, olhem o jogo e tirem as conclusões. Então, não houve nada, é um aumento de notícia muito grande em cima de uma cobrança pontual, uma sintonia fina que o presidente Calil fez e perfeito, certinho. Eu abri mão dos 2 toques para dar uma seriedade maior, porque nós tínhamos jogado na quinta, resolvi pôr um repouso maior, mas nem treino não teve. E para mim tudo é bom. Enquanto eu acho que você desmobilizou, a gente mobilizou ainda mais e fizemos essa grande partida aí. E concordo com você, o Ronaldo sendo um dos melhores, se não o melhor em campo. Se com as tradicionais saídas noturnas de Ronaldinho Gaúcho e mais alguns jogadores, o Atlético está assim, imagina descansando a semana inteira, né? E o novo vice-líder é o Fluminense, que sofreu, mas bateu o Palmeiras por 1-0. Diego Cavalieri foi o melhor jogador em campo. O técnico Abel Braga disse que já esperava um jogo difícil e elogiou a postura do atacante Fred. Fred hoje foi um guerreiro que vocês não podem nem imaginar como. Sentiu um incômodozinho no aquecimento, jogou o tempo todo, 90 minutos. Correu como um louco. Esse tipo de jogador nós precisamos, de capitão, essa coisa toda. Então os jogadores estão de parabéns, porque fez um jogo, porque da maneira que joga o Palmeiras, é um jogo que tem muito poucas oportunidades. Nós tivemos sempre um pouquinho mais claras do que eles. Por isso que eu acho que nós merecemos. Agora, foi um jogo extremamente difícil. E o Vasco perdeu para o Atlético Mineiro por 1-0. O jogo foi equilibrado com lances de perigo para os dois lados e acabou sendo definido no lance de Ronaldinho Gaúcho na conclusão do jogo. Para o técnico Cristóvão Borges, já era esperado um jogo tão difícil. Nós sabíamos da dificuldade que iam encontrar. O Atlético é uma grande equipe, fez um jogo bom, mas um jogo difícil de se jogar, um jogo bastante truncado. Era um jogo de poucas oportunidades e a gente, claro, não conseguiu desenvolver o que a gente desenvolve normalmente, pelo estilo de jogo que se apresentou. Mas um jogo era muito equilibrado, então normal o resultado. Quem continua subindo é o Grêmio, dos veteranos Elano, Zé Roberto, Kleber. O Grêmio ganhou do São Paulo por 2-1 dentro do Morumbi. O técnico Vanderlei Luxemburgo elogiou o grupo, falou muito bem sobre a vitória, mas seguiu lamentando os pontos que ele deixou de ganhar na rodada do meio de semana para a Ponte Preta. Eu estou feliz pelos 4 pontos, mas um pouco triste porque eu acho que nós podemos sair daqui com 6 pontos. O segundo tempo contra a Ponte Preta marcou muito a gente, um time que, eu falei isso também na entrevista aqui, não se conformou com o empate, foi buscar o resultado, tivemos próximo. E para você ganhar um campeonato brasileiro, você tem que correr risco. Tem que tentar alguma coisa. E hoje foi uma vitória muito boa, porque saímos atrás no campo do adversário contra o São Paulo, um clube forte, com grandes jogadores, então acho que foi uma vitória maiúscula. E nesse meio de semana não temos rodada da Copa Sul-Americana, temos mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. E mais uma vez, os líderes estarão em campo tentando defender as suas posições. Jovem Pan Online.